Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Andrade. A aula de número 3 do dia 16 de outubro de 2022, que será aplicada em classe, em sala de aula, falando sobre as abominações no templo. Então vamos lá, meus irmãos, para a gente ganhar tempo, sermos bastante objetivos na lição, porque a lição é profunda. A lição, ela realmente causa-nos um despertamento, um olhar também mais crítico diante das situações que estavam acontecendo naquela época no templo de Jerusalém, estava acontecendo também na classe sacerdotal, enfim, na classe civil, nas pessoas, na civilização de Judá, e como estava corrompida a adoração a Deus, como a dubiedade na mentalidade do povo estava também, um povo dúbio, misturava as adorações, adorava tanto a Deus como a outros deuses. E aí a gente vai, no decorrer dessa aula, falar um pouquinho de forma que seja bastante proveitosa. O texto lá diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verá ainda maiores abominações. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Seja Deus já alertando ao profeta sobre as abominações que ele assim o veria. Agora, interessante é que Deus ele vai falar assim: a casa de Israel fez aqui para me afastar do meu santuário. Ou seja, Deus havia separado aquele lugar, Deus havia firmado o templo como um local ao qual pertencesse a ele. Deus ele aprovou o planejamento de Davi, porque Davi ele tem no seu coração o intuito de fazer o templo ao Senhor, mas Deus ele fala que devido a ele ser um homem de guerra, um homem ao qual tinha sangue em suas mãos, Deus não permitiu ele fazer esse templo, e o templo foi construído na época de seu filho, no reinado de Salomão. Deus aprovou a obra e tornou-se a habitação de Deus no sentido simbólico, é claro, o templo. Tanto que Jesus, quando nós lemos no Novo Testamento, Jesus ele entra no templo expulsando os cambistas, porque eles estavam negociando dentro do templo, fazendo com que realmente houvesse uma corrupção dentro do templo. E como a palavra de Deus vai falar, o zelo da tua casa me consumiu. E Jesus estava indignado por tudo aquilo que estavam fazendo na casa do Senhor. Verdade prática: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Ou seja, Deus hoje em dia ele não habita em um templo físico construído por mãos humanas. Pelo contrário, Deus ele habita em templos ao qual somos nós somos o templo do Senhor. Nós, como participantes da igreja na questão individual, somos templo do Senhor. Como igreja seremos na coletividade. Ninguém individualmente é igreja, somos membros participantes do corpo místico de Cristo, chamado igreja. E um alerta, já na verdade prática, sobre a apostasia generalizada. Então a gente vai ver um pouquinho mais à frente na lição sobre isso, sobre apostasia, o que é apostasia. Na verdade, um termo bastante utilizado nos dias atuais, que é o abandono da fé. Aqueles que uma vez provaram da fé, uma vez que viveram a fé, uma vez que a pessoa realmente creu, mas em determinado momento ela abandonou a fé. Nós vamos ver que Paulo ele vai falar de muitos que fizeram isso, e nos anais da igreja você vai ver tantos apóstatas. Quando você lê o período da patrística, que você estuda a patrística da igreja, que foram os primeiros pais logo após os apóstolos, você vai ver quão grande e terrível apóstatas já tinha a igreja.
por mais que já estivesse aparecendo na época de Paulo, na época dos apóstolos em si, portanto também João, que defendeu as doutrinas, os princípios bíblicos contra a veemente onda que estava vindo do gnosticismo daquela época, nós vamos ver na história extra bíblica, é claro, o quão grande e terrível foi o sintoma da apostasia já tomando conta da igreja. O abandono da fé verdadeira para em si também viverem uma vida totalmente dissoluta, fora da fé, desacreditando em Deus, desacreditando na pessoa de Cristo, desacreditando na encarnação do Verbo encarnado, e isso levando muitos ao abandono da fé verdadeira, da genuidade, levando a pensamento da questão da universalização, que no final de tudo, todos serão salvos, que você não precisa realmente viver, enfim, só uma pincelada do que realmente os problemas que até os dias atuais enfrentamos. A leitura diária, segunda-feira, Ezequiel capítulo 23, versículo 37 ao 39, a chocante descrição das práticas abomináveis no templo. Terça-feira, Salmo 106, verso 19 e 20. O culto do bezerro fazia parte do pacote de abominações. Quarta-feira, Juízes 8, versículo 33. A prostituição é na parte do culto aos deuses. Ou seja, a prostituição, a questão de muitos deuses que se cultuavam através da orgia, da questão sexuais. Então, essa questão da prostituição, além de falar da prostituição da adoração propriamente dita, porque o povo de Israel é comparado como a esposa que trai o seu esposo. Quando você lê o livro de Oséias, você vai perceber isso, num apanhado geral, mas há tanto a prostituição moral, a prostituição religiosa e a prostituição civil. Nos três aspectos principais da população, o povo estava sempre se prostituindo, inclusive, principalmente na adoração e na forma de adorar aos outros deuses. Quinta-feira, Jeremias 3:8, o culto pagão é o mesmo que prostituição espiritual, ou seja, reforçamos o que já foi dito. Sexta-feira, Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 4, a corrupção nos vários segmentos da sociedade era parte das abominações. Sábado, Apocalipse, capítulo 17, versículo 4 e 5, a grande Babilônia é a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, tem Apocalipse, você vai ver a referência da Babilônia. Por que a grande prostituta? Por que a grande prostituta das abominações da terra? Pela corrupção religiosa, pela corrupção moral, na questão que realmente fazia com que as pessoas se corrompessem. Quando Judá vai para o exílio, Judá passa conhecido como um processo de aculturalização, ou seja, os judeus eles passam por um processo que a cultura babilônica é colocada dentro deles. Então eles devem se portar como babilônicos, devem servir aos deuses babilônicos, devem serem cidadãos babilônicos, devem viver como babilônicos. Porém, nós vemos que Daniel, juntamente com seus companheiros, Misael, Azarias e Ananias, propuseram no seu coração não serem realmente como os tais eram, como as demais nações que foram conquistadas, tornaram-se um puro babilônico, vamos colocar assim, né? Passaram como, entre aspas, possa-se dizer, um proselitismo. É claro que o proselitismo é utilizado mais para aqueles que se convertem à religião judaica, para aqueles que tornam-se, entre aspas, os judeus, mas só de uma forma simplória, para a gente poder entender melhor, todos que estavam sendo aculturalizados, que eram conquistados pela Babilônia, realmente era para ter essa ideia de ser um babilônico. Mas nós, como igreja, vivemos na Babilônia, mas não pertencemos a este mundo. Somos peregrinos em terra estranha. A leitura bíblica em classe, meus irmãos. Ezequiel capítulo 8, versículo 5, 6 e Ezequiel capítulo 9, Ezequiel versículo 9 ao 12, versículo 14 e 16. Introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos
e visões. Vale ressaltar aqui a questão de Apocalipse, questão Apocalipse, que é a revelação das últimas coisas, é utilizado, mas é um termo grego, apocalípticos. Então, é um termo grego, mas que é utilizado também na questão do livro de Ezequiel para nos trazer realmente a alusão dos acontecimentos presentes, dos acontecimentos do passado, mas dos prenúncios futuros que Ezequiel assim está por fazer, e iria fazer através das suas profecias, das suas revelações. Vale ressaltar que o ministério profético de Ezequiel durou cerca de 22 anos. Então, quando Ezequiel, capítulo de número 1, nós vemos lá que no 30º ano de vida dele, quando ele completa 30 anos, que era o início do exercício sacerdotal, Deus o chama como um profeta, e Deus faz com que esse ministério profético, segundo os historiadores e teólogos, vão dizer que dura-se em média 32 anos. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. Capítulo 1 e 40 ao 48, além do 8 ao 18. Capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo presente desta lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Eu volto a ressaltar algo, que o que aconteceu com o povo judeu naquela época, nós não estamos longe disso também. As abominações que estamos vendo nos tempos atuais dentro das igrejas, a corrupção espiritual, a corrupção moral, tem sido de tão grandioso escândalo que nós não estamos nada longe do que aconteceu com aquele povo. Pode-se dizer que o empate é técnico. O empate técnico está acontecendo entre o povo judeu daquela época e a igreja do presente século. Em grande parte, não vamos, claro, generalizar, mas em grande parte, muitas igrejas estão se portando de forma inescrupulosas na sua questão espiritual, na sua questão moral. Porém, isso é cumprimento bíblico. Jesus vai falar, é necessário que venham os escândalos, mas ai por quem vem os tais. Então, os escândalos vão acontecer. Porém, aqueles que trazem o escândalo, trazem a vergonha da igreja, expõem essas vergonhas da igreja, Deus requererá de forma de... Não sei qual será o juízo divino sobre isso, mas Deus não deixará isso impune. Isso pode ter certeza, meu irmão. Vamos lá. Tópico 1. Sobre a visão. A segunda visão. As visões do capítulo 1 ao 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Vale ressaltar que, no período do cativeiro babilônico, Judá ainda passou por 3 reis: Joaquim, Ezequias e o último, que foi Joaquim. Primeira visão que Ezequiel vê no capítulo 1 é a glória de Deus. O peso dessa glória vindo quando ele tem aquela visão espetacular, esplendorosa da glória de Deus se aproximando da Babilônia, tanto que ele realmente se espanta em ver a glória de Deus se aproximando de uma terra pagã e de uma terra corrompida pelo pecado da idolatria. Então, ele se espanta com isso. Mas a primeira visão de um profeta não é a visão das abominações. A primeira visão do profeta é da glória de Deus. Ao inverso do que foi Isaías. Isaías, alguns acham que
o chamado do profeta foi no capítulo número 6. Não, engana-se. Isaías já começa no seu ministério profético no capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. É o exercício profético de Isaías. Porém, capítulo 6 de Isaías tem uma mudança radical no seu ministério profético e ele como profeta. Que ele mesmo vai falar, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, Deus se revela de uma forma grandiosa, gloriosa a Isaías, mas Isaías já era profeta. Isaías, na verdade, ele estava sendo profeta de Deus em Judá, mas ainda tendo uma mentalidade corrompida, porque ele mesmo vai dizer, e ai de mim, Senhor, que vou perecendo e sou uma pessoa de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele mesmo sabia que a situação moral dele não era das melhores. Mas ele vai falar que ele viu um serafim pegando uma tenaz pegando uma brasa de fogo e trazendo essa brasa de fogo, tocou nos seus lábios, os seus lábios foram purificados. Depois dali, há uma mudança total no ministério profético de Isaías. Em Ezequiel 1, ele vê a glória de Deus, ele percebe essa glória vindo a ele, e aí Deus ele faz esse chamado e faz ele contemplar as abominações que nós vamos, no decorrer da aula, ainda falar um pouco mais. Então, Ezequiel está tendo essa visão preterista. Vamos lá, o que é o preterismo? O preterismo é a metodologia mais popular para o exame do Apocalipse dos livros proféticos do Antigo Testamento entre os eruditos. Então, é um método popular de um exame das questões apocalípticas. Então, ele está tendo realmente essa visão e contemplando tudo o que está acontecendo, as abominações, mas ao mesmo tempo já começando a perceber como seria o tratamento de Deus diante disso. Vale ressaltar também que ainda nessa época, Jerusalém ainda não está totalmente destruída, não. Nem o templo ainda está totalmente destruído. Então, Ezequiel está tendo uma visão, uma revelação atual de como estava a situação. É claro que a classe sacerdotal em si já tinha sido retirada, mas o templo ainda estava erguido. Outra observação a ser feita é que Ezequiel ele tem um olhar de Deus diante daquilo que está acontecendo. Ezequiel é levado a Jerusalém em uma questão espiritual, uma questão que Deus dá uma visão a ele. Então, Ezequiel ele tem uma visão com o olhar de Deus daquilo que estava acontecendo dentro do templo do Senhor. Ezequiel não vai de forma corporal. Ezequiel está ali numa visão espiritual. A visão de Ezequiel, que Ezequiel está tendo, é a visão que Deus estava tendo dentro do templo. Então, hoje em dia, Deus também pode trabalhar nessa questão dessa visão para poder mostrar como está a vida de cada um, de cada servo de Deus que estão inseridos no corpo chamado igreja. Se Deus ele quiser levantar um Ezequiel no tempo presente, claro, de uma forma figurada que eu estou falando, para poder mostrar quão grande abominação estão fazendo dentro da casa do Senhor e quão grande abominação está dentro das pessoas, Deus ele pode fazer. Deus ele pode fazer. Preste atenção. Hoje em dia, o templo é você, o templo sou eu. Se este templo for abominável, Deus já tem rejeitado. 1 Coríntios capítulo de número 6, Paulo vai falar sobre a questão do templo, que somos nós somos o templo do Espírito Santo, e ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes de nós. E como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, sobre o ciúme de Deus sobre o seu templo. Então, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus,
ele tem ciúme de você. Deus, ele tem ciúme daqueles que são deles, pertencentes a ele. Então, cuidado. Cuidado como você tem se portado, cuidado com a sua forma de agir, sua forma de falar, sua forma de pensar. Deus, ele analisa todos os aspectos da vida do homem. O coração, a mente e a forma de se portar perante a sociedade. Amém? As visões das abominações do templo. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra, elevado a Jerusalém numa visão. Perceba que Deus, quando ele dá essa visão, que a gente estava falando, a Bíblia vai falar que Deus, Ezequiel vai narrar, e Deus me puxou pelos meus cachos, ou puxou pelos meus cabelos e levou-me em visão. É como se Deus estivesse irado com aquela situação. Às vezes você se depara com alguém irado, ele faz algo que você, até mesmo você não espera que aquela pessoa faça. Você fala, poxa, o Felipe tomou aquela decisão de forma irada, eu nunca imaginei que ele faria aquilo. Qual é de nós que imaginaríamos que Deus puxaria alguém pelo cabelo? É claro que, no sentido espiritual, para poder mostrar algo. É como Deus mostrando para Ezequiel, olha, Ezequiel, a minha indignação é tão grande que eu vou ter que fazer isso com você. Eu vou ter que tirar com mão forte pelos seus cabelos para poder te levar. Agora imagina você. Por que a questão de pegar pelos cabelos? Porque se alguém vier puxar o seu cabelo, vai causar uma irritação em você. Não é? E causando essa irritação, você vai ficar mais... não vai ficar disperso. Pelo contrário, você vai ficar mais perplexo diante de algo e mais atento. Então é justamente isso que Deus está querendo fazer com Ezequiel. Chamar a atenção dele para que ele fique mais atento diante daquilo que Deus vai mostrar a ele. Então parece-nos que nos dias atuais Deus vai ter que fazer isso. Diante de algumas igrejas que nós estamos vendo a situação. Deus tendo que puxar líderes pelo cabelo, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, enfim, servos que estão inseridos no corpo, que são membros da igreja, puxar pelo cabelo para chamar atenção. Olha, preste atenção no que está acontecendo. Preste atenção no que estão fazendo na minha casa. Preste atenção no que estão direcionando. Preste atenção no que estão fazendo. Preste atenção no que estão pregando. Preste atenção. Irmãos, preste atenção como estão sendo dirigidas as pregações, como estão sendo conduzidos os rebanhos, como está sendo ensinado a palavra de Deus, quais são os conselhos. Vigiem. Se você vê um conselho errado, vá contra aquele conselho. Ah, mas a pessoa vai ficar triste, vai ficar chateado. Não interessa. Deus, ele vai falar para Ezequiel, no capítulo de número 2 e 3 do seu livro, que o povo dele era um povo rebelde, um povo de dura cerviz. Mas Deus falou, querem ouçam ou querem não ouçam ou deixem de ouvir. Você vai falar, Ezequiel. Então a gente tem que ter essa noção em mente. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, nosso dever é falar, é corrigir. Paulo, ele chama a atenção de Timóteo para isso, para que ele venha exortar, mas também exortar em amor. Exortar em amor, ensinar em amor. E, ao contrário, muitos querem exortar e ensinar de uma forma, às vezes, de uma forma que venha, como eu posso usar o termo certo, de uma forma de ira, às vezes até mesmo de uma forma irônica. A gente vê, às vezes, pastores corrigindo algumas ovelhas, ou com alguns líderes corrigindo os seus liderados de uma forma errada. Então, até para corrigir, irmãos, até para poder realmente exortar, seja sábio, seja prudente, não exponha os erros das pessoas que têm te confessado, que têm aberto o coração para você. Tem coisas que a gente vê que saem do âmbito da confidência, da confiabilidade. Eu confio numa pessoa, mas quando eu vejo aquilo que eu comentei, eu falei,
para um pastor, ou para um evangelista, ou para um presbítero, quando eu vejo, já está nos corredores da igreja. Então, seja prudente. Guarde para você aquilo que alguém te confiou. Daniel teve visões de coisas futuras. E da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros. Ou seja, Deus ele mostrou o passado, Deus estava mostrando o presente e Deus estava falando do que iria acontecer. Então, Deus usando os tempos, os 3 tempos que são estabelecidos para o homem, porque o tempo é para o homem. O tempo não é para Deus. Deus ele não está preso ao tempo. Deus ele não está preso ao nosso tempo. Pelo contrário, o tempo ele é dado ao homem para que o homem realmente possa viver nos tempos estabelecidos de vida e saiba realmente discernir que tudo há um tempo determinado, como Eclesiastes 3 vai dizer. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Nós, então, vivemos esse tempo. Nós não vivemos mais no passado, porque o passado já passou. Nós estamos realmente vivendo o presente, que é o agora, mas com a esperança do futuro. Vamos lá, ponto 3 do tópico 1. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpóreo. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então, irmãos, vale ressaltar esse ponto. Não foi uma questão corpórea. Deus não levou uma questão corporal, Ezequiel. Como nós vemos em Atos 8. Filipe estava ali com o eunuco de Candace, o etíope. Candace, na verdade, era a rainha, não era um povoado em si. Era o etíope, estava ali. E o Espírito transladou Filipe de um local para o outro. Quando o etíope levanta, o eunuco levanta ali, batizado, o Espírito translada ele para um outro local. Ezequiel não foi isso. Ezequiel teve uma visão. Foi levado em visão. Não uma questão corpórea. Uma questão corporal. Vale ressaltar aqui. Jeremias, ele faz o prenúncio da ida do povo de Judá para a Babilônia. Ezequiel ainda está profetizando também, nessa primeira parte profética dele, do que ainda estava para acontecer. E Jeremias anuncia o período do cativeiro, mas Ezequiel, ele tanto profetiza ainda do que está para acontecer em Jerusalém, no cativeiro, e Ezequiel também vai profetizar, quando nós vemos mais à frente, na segunda unidade, se dividimos em duas, o livro de Ezequiel, na segunda parte do livro de Ezequiel nós podemos ver o pós-exílico, a restauração não só do povo, mas uma restauração espiritual, uma restauração também da nação. Amém? Tópico 2, sobre as abominações, parte 1. A imagem de ciúmes. O termo ciúme, do hebraico ki-na, significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel, em hebraico, imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, ou Azera. Deus é também conhecido como poste ídolo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúmes de Deus pelo seu povo. Ou seja, como eu falei um pouco antes, Deus ele tem ciúme de nós. Deus, ele realmente é um Deus zeloso. O ciúme de Deus é um ciúme protetor, de zelo, de um Deus que nos guarda, de um Deus que realmente ele zela por cada um de nós. E essas imagens de ciúmes realmente são as idolatrias que estavam sendo feitas, gerando ciúmes a Deus. Porque Deus ele separou um povo para si.
Imagina você é casado, tem sua esposa, você é casada, tem o seu esposo, e o seu esposo começa a ter relações com outra mulher, ou sua esposa começa a ter relações com outro homem, e isso vai gerar o que em você? Além de indignação, ciúmes, porque o seu cônjuge pertence a você. E você não quer que isso realmente aconteça. Da mesma forma era Deus. Deus estava vendo um povo pertencente a ele fazendo coisas que eram totalmente terríveis, totalmente contrárias. E principalmente essa questão de idolatria que o povo estava fazendo era realmente terrível, terrível. Deus queria que o povo fosse monoteísta, mas o povo de Israel, eles passaram por um monolismo, ou seja, eles acreditavam tanto em Deus, mas eles também acreditavam que existiam outros deuses. Deus, ele já havia dito, através até mesmo do profeta Isaías, que não havia nenhum outro Deus além dele. Deus, ele não fala somente através da boca do profeta Isaías, que Isaías vai narrar, mas desde o tempo passado, não há nenhum outro Deus além de mim. Quando Deus ele vai decretar a questão dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, sobre não adorarás outro Deus a não ser o Senhor, que é o primeiro mandamento, que nós vamos ver isso, Deus ele sabe que não existe nenhum outro Deus que possa ser comparado a ele, ou Deus ele sabe realmente que não existe outro Deus, nem que seja de uma forma espiritual, enfim. Todos os deuses que existem são da mente do homem e da construção dessa mentalidade. Mas por que Deus ele faz isso? Porque a mente do povo estava cativa a isso. Que além de existir um Deus criador de todas as coisas, existiam também outros deuses. Então, Deus ele faz isso justamente para ser uma forma didática ao povo, falando, olha, vocês devem somente adorar a mim. Vocês devem estarem voltados somente à minha adoração, a me servir, a ser um povo escolhido meu. Eu vos escolhi, eu vos separei. Deus, ele sempre, de forma didática, usa da sua própria lei, dos seus próprios termos, para fazer com que o povo venha adorá-lo. Mas, infelizmente, o povo, desde que sai do Egito, já sai com a mente corrompida. Deus ele vai falar para Moisés, antes de Moisés morrer, se não me falha a memória, em Deuteronômio capítulo número 32, Deus já anuncia a Moisés tudo o que iria acontecer. Este povo vai se desviar, esse povo vai se corromper, esse povo irá adulterar-me, irá cometer adultério. Eles irão trocar-me, Moisés, por outros deuses. E nós vemos isso em 2 pontos principais que o povo ele troca Deus. Primeiro, troca Deus como Senhor. E segundo, troca Deus como Rei. Começa com a corrupção, trocando Deus como Senhor, quando nós vemos lá em livro de Juízes. Josué capítulo número 24, Josué está dando um incentivo. Olha, eu não sei vós, mas eu e minha casa, nós utilizamos muito esse texto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, na verdade, queria que o povo se assemelhasse a ele. Mas nós vemos desde o capítulo 1 de Juízes que houve uma geração que não conhecia o Senhor. Isso não dá, na nossa mentalidade, nós quando lemos isso, não dá para encaixar na nossa mente uma nação, uma geração, melhor dizendo, que não conhecia os feitos do Senhor. Então, é uma coisa de louco, irmãos. Usando realmente esse termo, o povo ele começa com o abandono de Deus, trocando o Deus verdadeiro por Baal, Azera, Astarote, Moloque, como nós vamos ver no decorrer da história, e depois troca na questão a teocracia de Deus para inserir uma monarquia. É claro que Deus ele faria algo nesse sentido, mas Deus ele vê o povo
querendo que ele saísse do centro de monarquia para que um homem fosse o centro mudasse da teocracia, melhor dizendo, perdão, para uma monarquia, um reinado de homem. Então o povo queria sempre ver. O povo tinha essa questão, essa gana, essa ambição de querer ver. Eu quero ver um Deus, eu quero ver um rei, eu quero tocar no rei, eu quero tocar na imagem, eu quero tocar no homem, eu quero tocar em Deus, eu quero tocar naquilo que eu posso crer que existe. A fé, ela não é visível, a fé é algo invisível, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, justamente isso. Volto aqui a dizer sobre a questão da Azera, ou Azerá, que Manassés havia colocado dentro do templo. Quando Josias faz toda aquela reforma espiritual, Josias ele destrói os postes ídolos, os bosques. Josias ele faz uma revolução, um verdadeiro avivamento. O altar é restaurado de forma certa. Os altares a outros deuses são destruídos. O livro de Deuteronômio é achado dentro do templo do Senhor, porque segundo os historiadores vai falar que quando o livro é achado, é o livro de Deuteronômio que é achado, que aí vai trazer realmente sobre as questões da lei de Deus, da lei do Senhor, trazendo a memória do povo. Quando você lê lá Deuteronômio capítulo de número 6, versículo número 4, ouve, ó Israel, só o Senhor é o teu Deus. Então, isso é restaurado. No ponto aí do tópico 2, o culto aos animais e aos répteis. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Coisa de doido, irmãos. O povo realmente tendo um verdadeiro Deus, começando a adorar a animais. Não tem como nós chegarmos a uma mentalidade de entender a este povo, de pegar realmente uma cultura egípcia, cultura babilônica, cultura assíria. Estavam todas essas culturas pagãs inseridas no povo de Deus, Então, essa adoração que eles estavam fazendo é uma coisa de doido, se formos assim pensar. Não tem como nós entrarmos na mentalidade nossa, hoje em dia, pensarmos isso, na verdade. Então, a gente precisa entender que a falsa adoração sempre existiu e sempre existirá. Hoje em dia, os ídolos são outros. Os ídolos são homens, os ídolos são pastores, são cantores. Hoje em dia, o povo tem deixado muitas das vezes de ouvir a Deus para poder ouvir a homens. Tem deixado de seguir a Escritura para seguir doutrinas de homens. Jesus mesmo já falava isso. Vocês seguem doutrinas de homens, ou seja, doutrinas que foram criadas por homens que corrompem o homem diante de Deus, diante daquilo que Deus havia já feito, o Imago Dei. Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Essa doutrina da imagem e semelhança de Deus em Cristo é restaurada. Em Cristo é restaurada. Mas, hoje em dia, as mesmas adorações abomináveis que havia naquela época, acaba realmente existindo nos dias atuais. Então, nós percebemos que o povo ainda segue coisas que são surreais, tanto no tempo antigo como no tempo atual. Então, a gente percebe que o povo de Deus, o povo de Judá, estava realmente permeando cada vez mais caminhos tortuosos.
o termo que se chama zoolatria, o que o povo estava fazendo. Então, o povo estava realmente adorando animais. Isso é uma coisa inimaginável. Já pensou, você tá no meio do culto, aí alguém aparece com um cachorro, vamos adorar agora esse cachorro, vamos adorar realmente essa vaca, vamos adorar esse peixe. De um povo que conhece Deus. Esse é o maior de todos os dilemas. Você vê um povo que conhece Deus, conhece as Escrituras, conhece realmente quem é Deus, o poder de Deus, o que Deus fez, o que Deus estava fazendo, as restaurações que Deus estava fazendo, mas mesmo assim seguir coisas. E olha que interessante. Ezequiel, ele vê isso quando ele começa a cavar as paredes. Ou seja, o que a parede vai representar? A parede vai representar uma estrutura. Uma estrutura que está levantada. Então, vai falar sobre a questão estrutural, mas nessa estrutura, dentro dela escondido, tinha algo muito mais profundo que o profeta precisava ver. Então, tem estruturas, hoje em dia, que estão levantadas nas igrejas, que precisam serem penetradas para poder realmente ver o que está por trás dos bastidores. Tem muita gente se mostrando como santo, como homem de Deus e mulher de Deus, mas a estrutura interior está totalmente corrompida. E Deus traz à tona tudo aquilo que é de engano. Não se engane. A Bíblia fala, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto o homem também ceifará. Quantos adúlteros estão nos nossos altares, irmãos? Mentirosos, enganadores, pessoas realmente deturpando a ordem daquilo que Deus ele fez, deturpando a ordem normal da sexualidade, deturpando a ordem normal da questão que Deus estabeleceu na sua igreja, que Deus estabeleceu na humanidade. A gente precisa ter algo que as igrejas estão perdendo cada vez mais, que é o discernimento espiritual. Ezequiel viu pintado na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais do que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Essa cultura de adoração aos animais, essa zoolatria, perceba, isso vem desde que o povo era exilado no Egito. Ainda perdurava-se até os dias daquele presente momento. Que interessante, irmãos. Tem coisas que as pessoas, em vez de deixarem para trás, vão carregando consigo nas gerações. Por isso, Paulo fala para a igreja de Filipenses: uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Então, irmãos, a gente segue o objetivo divino. Os 70 anciões, o ancião em hebraico, Zaken, ou Zaken, literalmente é idoso, e em grego, presbíteros, ou mais velho. Quando você lê lá a questão de anciões no Novo Testamento, realmente anciões leva-se ao termo original presbíteros, mas os presbíteros eram tanto anciões como aqueles também que eram comissionados como líderes da igreja, como pastores da igreja também, ensinadores, aqueles que eram responsáveis pelo rebanho do Senhor. Próprio Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, ele se porta-se ali como um presbítero na forma de alguém que está tomando conta do rebanho do Senhor, mas ele vai falar o nosso sumo pastor, que é Cristo Jesus. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também líderes comunitários. Como eu falei, realmente, os líderes, os
pastores, líderes da comunidade. Líderes na comunidade cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel. E nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Mas é interessante, eu vou falar algo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele sempre utiliza um termo muito interessante. Ele fala o seguinte: aquilo que a Bíblia não fala, eu também não falo. Então, se a Bíblia não diz, não detalha o que é, irmãos, não vou pelo caminho da especulação. Entendeu? Muita especulação não chega a nenhuma conclusão. Então, aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia se cala, nós não devemos falar. É simples assim. Só devemos prestar atenção naquilo que ela está querendo nos dizer, na verdade, diante dessas abominações. Josias, ele é o quarto último rei de Judá. Vai vir Josias, depois Joaquim, vai vir Zedequias e vai vir Joaquim. Se não me falha a memória, é nessa ordem mesmo. Então, o período da morte de Josias até realmente esse período de cativeiro leva-se realmente a considerar que Safã é o mesmo da época do rei Josias. Josias foi um rei espetacular, irmãos. Porém, foi imprudente quando saiu para poder guerrear contra o faraó Neco, rei do Egito, que aí ele foi ferido. O próprio faraó Neco falou para ele: não vens contra mim, eu não tenho nada contra ti. E a Bíblia vai dizer: e Deus colocou as palavras na minha boca. O próprio faraó Neco vai falar isso para ele, para que ele não fosse a peleja. Mas tem pessoas assim, irmãos. Deus está com ela para poder ser líder, para poder exercer um ministério, uma função, enfim. Mas nem tudo Deus aprova você ir. E aí, às vezes, a pessoa acha: não, Deus está comigo nisso também. E aí vai, irmãos. E o resultado pode não ser agradável. Pode não ser agradável. Se isso pudesse ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Quantos nós não conhecemos, irmãos, de pessoas que têm um pai pastor, a mãe missionária, o pai foi realmente um grande homem de Deus, a mãe uma exímia mulher de Deus, mas o filho não segue os caminhos, né? Quem dera eu tivesse realmente tido essa oportunidade de ter meu pai e minha mãe como uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de Deus, ou meu pai um grande homem de Deus, teria realmente, creio eu, teria isso influenciado muito bem, muito positivamente na minha vida. Mas tem pessoas que não valorizam isso, irmãos. Aí as pessoas falam assim: ensina o caminho que o seu filho deve andar, para que quando crianças não se desvie dele. Aí você vê: não se desviou. Irmãos, você não pode... O livro de Provérbios, só um parêntese, o livro de Provérbios são máximas da vida que o escritor está fazendo. Então você não pode pegar textos do livro de Provérbios e transformá-los em doutrinas, transformá-los eles como se fosse um fundamento ideal da vida, que aquilo não vai acontecer. Então aquilo está falando sobre máximas da vida, sobre a análise dos proverbistas. Amém? Fecha aspas. Vamos prosseguir. Tópico 3. Sobre as abominações, parte 2. O ritual de Tammuz, ou Tammuz. Tammuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era de que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras. Ou seja, que eram as carpideiras? Eram as mulheres contratadas para chorarem, para abrirem lamentos. E de tanto choro, começava também a contagiar outros para também chorarem também. Então, as carpideiras eram aquelas que eram contratadas para realmente chorarem em velórios, em questões fúnebres. Era justamente isso. Em favor de Tammuz. E, nesse caso também, as carpideiras estavam sendo usadas realmente para chorar
por Tammuz, que era realmente um deus babilônico, que segundo a própria mitologia, não vou colocar a mitologia, a própria história vai dizer que ele era realmente um deus que morria todo ano, mas também ressuscitava todo ano. No início da primavera, ele sempre ressuscitava para poder realmente fazer com que houvesse uma boa plantação, uma questão ótima para eles. Então, faziam-se isso. Tanto que o junho no calendário judeu religioso, é utilizado o nome do mês de Tammuz. Realmente é o nome do mês do calendário judeu. Para nós, junho, é utilizado o Tammuz. Uma coisa de doido também. Em favor de Tammuz, no segundo dia do quarto mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Ou seja, para preparar realmente a terra. Fizeram com que realmente uma adoração pagã fizesse parte do calendário judeu, do calendário judaico. Então, estava tão corrompida a adoração, estava tão corrompida que até aqueles que eram contratados para chorar em velório estavam sendo contratados também para chorarem por um Deus que tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, e tem mãos, mas não apalpa, não se estende. Então, irmãos, é uma coisa de doido. E isso fazia-se para também provocar os ciúmes a Deus. Porque, irmãos, Deus, ele não aceita uma adoração dividida. Deus, ele quer uma adoração individual. Os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Imagina, irmãos, se você for em Israel e você for lá no Muro das Lamentações, você não pode virar as costas para o Muro das Lamentações. Por quê? Isso é uma profanação. Isso também é uma questão de desonra para os judeus. Então, os anciões virados de costas para o templo, olhando e observando o sol, o deus Ra, na cultura egípcia. Então, eles desonravam a Deus para honrar um Deus que não podia fazer nada por eles. Hoje em dia as pessoas desonram a Deus para honrar homens, para honrar dinheiro, para honrar aquilo que não pode fazer nada por eles. Por isso Jesus vai dizer, com seus lábios vocês me adoram, mas os seus corações estão longe de mim. Longe de mim. Havia no Egito o templo do sol, Beti Shemesh, em hebraico, por causa do sol. É o termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta, vindo do grego Heliou, Polios, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico ou Heliópolis em grego. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra, como eu falei anteriormente. O deus Ra, ele se manifestava em 4 períodos do dia, o nascer do sol, ao meio-dia ele teria a maior força, ao pôr do sol e ao anoitecer. Então, o Ra é como se tivesse realmente a força da vida, é o que realmente emana a vida, no sentido desses idólatras. O único remédio que tinha era a destruição. Joga tudo por terra e reconstrói. Reconstrói algo novo. Então, é como se estivesse passando por uma reforma, né? Voltar à forma original. Então, Deus, ele fez o povo passar por todas as tribulações e adversidades para tomar a forma do que Deus queria. Os 70 anos da Babilônia, no exílio babilônico, era justamente isso, para o povo tomar novamente a forma que Deus queria
para eles. Os anciões na casa do profeta retornam na abertura da profecia. Parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Os anciões vinham em busca da palavra com certa frequência na casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para manter informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Ou seja, tanto em Jerusalém, na época de Jeremias, Jeremias estava profetizando o exílio, haviam aqueles que falavam, não, isso é mentira, Deus está se agradando do povo. As falsas profecias que nós vemos hoje, irmãos. Nós vemos hoje. Pessoas falando que Deus está se agradando daquele que Deus está se desagradando. Ah, estou contigo. Deus não está com nada, irmãos. A pessoa vive em mentira, em imoralidade, em questões totalmente contrárias àquilo que Deus fala, daquilo que Deus é. E como Deus vai estar com ele, irmãos? Deus está com aqueles que são fiéis a ele. E nós temos que saber ouvir a voz de Deus, saber quando Deus fala e saber quando Deus não fala, saber quem é de Deus e saber quem não é de Deus. Esse discernimento só vem com as Escrituras, conhecimento das Escrituras e a espiritualidade em dia. Oração, jejum, comunhão, uma boa espiritualidade, No tempo da patrística, eles criam Teve um pai da igreja, que agora me fugiu a mente, que ele dizia o seguinte, na questão da interpretação da palavra de Deus, de 3 formas: a literal, a moral e a espiritual. Literal é o conhecimento que você precisa ter dela. A interpretação moral é a aplicação na sua vida da palavra que você precisa ter. E a espiritual é o carisma do Espírito que você precisa ter. A forma de você realmente viver diariamente na espiritualidade da palavra de Deus. Vamos para a conclusão? Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração. E o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Bem, meus irmãos, então a gente tem que, diante das 4 cenas que nós vimos nessa lição, a gente tem que aprender a tirar lições daquilo que nós não devemos fazer. E realmente vermos o que é de Deus e o que não é. Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica, reter o que é bom, julgai as profecias e reter o que é bom. Aquilo que é de Deus nós vamos reter para a nossa vida, aquilo que não é de Deus nós vamos tirar. Nós vamos aprender com o Judá a não sermos como eles foram, com os judeus a não sermos como eles foram. Povo corrupto, povo idólatra, povo imoral, povo que realmente corrompeu o templo do Senhor, corrompeu muita gente. E, irmãos, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, nossa forma de cultuar o Senhor, nossa forma de sermos como os cristãos, pode e vai influenciar muita gente. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa realmente abrir o teu conhecimento e que o Espírito Santo venha iluminar o teu entendimento nas Sagradas Escrituras. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.